E aí, pessoal? Espero que todos estejam bem. E hoje eu estou aqui para falar a respeito de um assunto muito interessante. Eu quero falar sobre os trabalhos ou o trabalho de Heródoto, o pai dos historiadores, assim considerado, o pai dos historiadores. E é por muitos também considerado como o fundador da ciência histórica, o primeiro a fazer história enquanto um conhecimento especializado, certo? Bem, se você não é inscrito no canal, eu recomendo que você se inscreva, ative as notificações e acompanhe os conteúdos que toda semana eu estou compartilhando com vocês aqui no YouTube. Também me segue nas outras redes sociais, no Instagram, enfim. Vamos ao que interessa. Heródoto foi um pensador grego nascido por volta do século V a.C., na cidade de Halicarnasso. Né? Não à toa ele é conhecido como Heródoto de Halicarnasso. Né? Uma região sudeste da Anatólia que hoje fica Bodrum, na Turquia. Certo? Heródoto se notabilizou por escrever as suas histórias. E em que consiste esse seu trabalho? Em que consistem essas suas histórias? As histórias são um conjunto de livros, mais precisamente 9 livros, cada um deles dedicado às musas, com o escopo de descrever as guerras médicas, que foram os conflitos entre os medo-persas e os gregos. Né? Os medo-persas, expandindo o seu império, desejavam dominar o Egeu e, por consequência, os territórios da Hélade, e os gregos então se defenderam das invasões pérsicas. Além de descrever essas guerras, alegadamente o autor se propõe a, abre aspas, o propósito é prevenir que os traços dos eventos humanos sejam apagados pelo tempo e preservar a fama de importantes e memoráveis acontecimentos produzidos tanto por gregos como não gregos, ou bárbaros. Ou seja, além de descrever as guerras pérsicas, os conflitos entre gregos e bárbaros, entre gregos e não gregos, o fundamento, né, o escopo inicial da obra de Heródoto é justamente preservar os grandes feitos dos grandes homens. E aí, então, nós temos um pontapé inicial muito importante, porque o escopo inicial dessas investigações, e aí lembrem-se, história vem da palavra grega historie, que significa investigação, investigações. O escopo, a finalidade dessas investigações é preservar a efemeridade humana de serem obscurecidas pelo tempo, de serem soterradas pelo movimento do tempo. E aí nós podemos até mesmo fazer um paralelo entre o poeta que recebia a sua revelação das musas, né, e cantava passado, presente e futuro, como dizia Hesíodo, despejando sobre o herói Cleus a glória imorredora, e o historiador, né, que através de uma investigação, que através dos testemunhos, consegue coletar histórias e preservar, de algum modo, o ser humano de sua mortalidade. É justamente o que um grande historiador da antiguidade, François Hartog, vai dizer em seu livro O Espelho de Heródoto. Nos dois casos, ou seja, no caso do Aedo e no caso do historiador, nos dois casos trata-se da memória, do esquecimento, da morte. Se o Aedo de outrora era um dispensador de Cleus, de uma glória imortal para os heróis, que tinham aceitado morrer por ela no combate, o Histor sente-se requisitado a produzir sua narrativa para impedir, ou pelo menos retardar, o apagamento dos traços da atividade de homens que são simplesmente homens. O propósito, né, inicial, né, era o de preservar os grandes feitos dos grandes homens do esquecimento. Então nós temos, primeiro de tudo, nós temos um historiador, né, um pensador comprometido a coletar informações
que nos ajudem a sempre memorizar, a sempre ter na memória o passado. No entanto, isso não quer dizer que essa memorização, que essa preservação ocorresse de qualquer jeito, ou ocorresse de uma forma poética, mitológica. Se assim fosse, não haveria diferença entre Heródoto e Homero, e há diferenças profundas entre a narrativa épica, poética e a narrativa histórica. Por quê? Porque a partir de Heródoto, e aí está uma das características fundamentais de toda a história, inclusive da história contemporânea, da historiografia contemporânea, né, que nasce com Heródoto, e veja, não nasce acabada, perfeita, mas nasce em Heródoto, que é o tratamento das fontes, a crítica das fontes. Portanto, Heródoto não simplesmente relatava histórias, mitos, pura e simplesmente. Não, ele coletava testemunhos, coletava fontes para respaldar a sua narrativa, né, de modo a fazer uma crítica dessas fontes, de modo a tratá-las não ingenuamente. Inclusive, um famoso historiador, Robert Fowler, vai falar que Heródoto tem um certo agnosticismo com aquelas narrativas épicas. E, portanto, ele vai situar Polícrates como o primeiro dos personagens que podem ser, de fato, investigados. É o primeiro dos personagens que nós temos, de fato, testemunhas confiáveis. Antes de Polícrates, não eram a idade dos homens, era a idade dos deuses. Como Fowler diz, abre aspas, antes da idade humana era a idade dos deuses, ou da descendência dos deuses. Uma idade do mito. Heródoto consegue diferenciar muito bem aquilo que é verificável daquilo que não é verificável. Na mesma esteira, outro grande classicista, como Arnaldo Modigliano, vai dizer o seguinte sobre o modo propriamente grego de pensar. O que me parece ser tipicamente grego é a atitude crítica com relação ao registro de acontecimentos, isto é, o desenvolvimento de métodos críticos que nos permitem distinguir entre fatos e fantasias. Até onde vão meus conhecimentos? Nenhuma historiografia anterior à dos gregos, ou independente desta, desenvolveu esses métodos críticos, e nós herdamos os métodos gregos. Ou seja, embora Heródoto tenha sido um grego da antiguidade, apesar de Heródoto não abrir mão da intervenção divina em suas narrativas, e isso pode ser lido em toda a obra, né? A gente vê a influência dos deuses ou a influência dos sacrilégios, né? Quando um rei, determinado rei comete um sacrilégio, ele é punido. A gente vê a importância do oráculo de Delfos para os desdobramentos militares da narrativa. Apesar de tudo isso, Heródoto busca testemunhas de fato que possam tornar a sua narrativa respaldada numa veracidade, numa factualidade. E esse é um traço fundamentalmente grego que Heródoto, se não cria, ele ao menos populariza, ele torna patente, de modo a caracterizar a história, a investigação, como uma busca por testemunhos, através de uma análise crítica desses testemunhos, para a construção de uma narrativa verdadeira, de uma descrição dos fatos verdadeira. E não são todos os testemunhos que Heródoto se dispõe a utilizar ou se dispõe a dar a mesma confiança, né? É muito próprio da sociedade grega a valorização acima dos demais sentidos, do sentido da visão. Então, os principais testemunhos, os testemunhos confiáveis na mentalidade grega, são aqueles testemunhos oculares. Ou você vê, ou você escuta de quem vê, de quem viveu, de quem presenciou, de quem viu os fatos. Em sua introdução ao mundo grego, Remy Brague vai dizer o seguinte: o saber digno de fé é aquele relatado por alguém que assistiu pessoalmente aos fatos. A visão recebe incontestavelmente um privilégio no mundo grego, porque ela satisfaz mais às exigências do ideal do saber direto. Então, uma vez que era a visão, o saber por excelência no mundo e no imaginário grego, Heródoto utiliza as testemunhas que viveram e que viram os fatos, quando não ele mesmo, uma vez que ele presenciou uma pequena parte
das guerras médicas. Portanto, as suas histórias, divididas em 9 livros, cada livro dedicado a uma musa, como eu disse anteriormente, descrevem as guerras médicas, desde o início dos conflitos entre gregos e bárbaros até o final, né? Com a finalidade alegada de preservar a memória, preservar os grandes feitos, os grandes acontecimentos. No entanto, nós podemos traçar outros objetivos ainda mais fundamentais. As Histórias é uma obra extensa que trata de diversos assuntos, porque existem várias digressões. Não é uma narrativa objetiva que conta simples e puramente as guerras. Então, vai contar a história de Ciro, de Dario, e da tirania ateniense, dos conflitos, aí do final dos conflitos, da retomada dos conflitos, enfim, vai tratar de diversas questões ao longo desses livros. No fim, o que é que nós podemos perceber? Por qual motivo Heródoto quer eternizar na memória esses fatos? Por qual motivo Heródoto quer rememorar, quer estabelecer, quer preservar do tempo esses fatos que são naturalmente efêmeros, porque humanos? E aí nós podemos então concluir que há pelo menos 2 motivos fundamentais. O primeiro, preservar a identidade grega. A chegada e a invasão dos persas à Grécia põe em xeque aquilo que é ser grego. Era um momento de crise. Então, Heródoto, assim como outros pensadores, tinham também a necessidade de reafirmar o que é ser helênico, que é próprio da Hélade, do que é próprio dos bárbaros. Tanto é que ele mesmo diferencia a Hélade, os gregos, constituído por diversas sociedades diferentes, mas que ainda assim são unidas nesse gênero grego, porque possuem algo em comum, os bárbaros, que são outra miríade de povos, mas que são agrupados nesse mesmo gênero. E por que eles os separam? Porque para Heródoto existe uma essência no ser helênico e uma essência no ser bárbaro, que não pode ser mudada, porque isso é natural, né? E, traçando essa diferença entre o ser helênico e o ser bárbaro, Heródoto também realça a glória grega de defender-se contra os ataques persas. Então, a obra de Heródoto culmina na vitória dos gregos contra os persas, reafirmando assim a identidade, a superioridade e a força helênica sobre o mundo bárbaro. E é justamente com Heródoto, com essa obra, com as histórias, que a ciência histórica, que a investigação histórica, que o trato com as fontes, né, que a crítica dos testemunhos, a crítica documental se inicia no mundo ocidental, né? E nós somos herdeiros de Heródoto, herdeiros diretos, inclusive. Por isso que é importante nós voltarmos às nossas raízes, voltarmos aos fundamentos de nosso conhecimento científico. Essa era a breve explicação que eu tinha para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, curtam aí, né? Assistam até o final e curtam o vídeo, para que o YouTube entenda que vocês estão gostando e possam me recomendar para outras pessoas. Bem, espero que vocês fiquem bem. Até a próxima, pessoal.